One, two. Vamos dar início ao nosso videocurso de Direito Administrativo e que no fundo será dividido em vários blocos. E cada bloco desse vai se constituir de um grande tema e terá várias aulas. Será composto, portanto, de várias aulas. Por exemplo, nós teremos o bloco introdutório, como esse, de introdução ao direito administrativo. Depois nós teremos um bloco sobre administração pública, atos administrativos, disposições constitucionais sobre administração pública e assim por diante. E com isso, esses vários blocos vão formar o nosso videocurso de direito administrativo. De acordo com o seu edital, você pode precisar de um bloco e não precisar de outro. Razão pela qual é muito importante que você racionalize a escolha das aulas em vídeo que você vai precisar de acordo com o seu edital. E a nossa equipe de atendimento está totalmente preparada para atender a todos vocês, segundo a realidade de cada edital. A cada ano em que eles são lançados, vem novidades, e nós temos as aulas necessárias, então, para adaptar o nosso videocurso à realidade do seu edital, especialmente porque, com frequência, a legislação é alterada e, por conta disso, há uma necessidade de eventuais regravações para a atualização de um determinado tema, de um determinado assunto, enfim. Daí a grande vantagem de se trabalhar com a aquisição oficial dos nossos vídeos e não com a dos piratas, porque você já começa com o prejuízo de eventualmente estar trabalhando com material desatualizado e não vai receber a assessoria que aqui na nossa empresa a gente busca oferecer como elemento agregado ao produto da nossa atividade, ok? Mas o lance é o seguinte: o nosso primeiro bloco é dedicado à introdução ao direito administrativo. Nestas aulas, nós vamos conhecer para que serve o direito administrativo, como é que ele se localiza no ordenamento jurídico, qual o seu papel dentro da composição doutrinária de todos os ramos do direito, enfim, qual é, afinal de contas, a razão de ser do direito administrativo. E para isso, nós vamos fazer uma investigação inicial, básica, introdutória, protocolar, não tem como abrir mão disso. E, evidentemente, eu devo ressaltar, como professor, a grande importância que são as primeiras aulas de qualquer matéria, de qualquer curso, que, embora sejam, às vezes, aparentemente chatas, são elas que têm a capacidade de sintetizar todo o universo do que se venha a estudar. É na introdução de qualquer disciplina, de matéria, seja matemática, direito, contabilidade, seja o que for. É ali que se encontram os elementos iniciais e que nós, como estudantes, temos uma primeira postura didática natural, ok? Que é a de decorar. Mas cometemos o erro grave, que é o seguinte: na medida em que a gente evolui com a matéria e vai absorvendo, assimilando novos dados, a gente abandona a oportunidade de voltar aos conceitos iniciais. E aí, voltando aos conceitos iniciais, a fichinha começa a cair. Em outras palavras, o que no início de qualquer estudo é tão enfadonho, às vezes, né, de ter que decorar, às vezes não conseguir cristalizar a ideia conceitual passada pelo professor, seja na matéria X, Y ou Z. Na medida em que, entretanto, a gente é inteligente e vai assimilando a matéria, a gente vai formando aos poucos a ideia. E talvez essa ideia ficasse melhor acabada se a cada momento a gente retornasse aos conceitos iniciais e dele buscasse perceber a capacidade de síntese que os estudiosos, os cientistas, os cultores dos diversos ramos do conhecimento têm
Porque essa capacidade de síntese será exatamente cristalizada nos conceitos iniciais. Há palavras, há expressões que, utilizadas nos conceitos, nós, estudantes iniciantes, não conseguimos perceber a extensão e a profundidade dessas palavras e expressões. Por isso a gente, num primeiro momento, naturalmente é convidado praticamente a decorar o conceito. E esse é um momento didático importante. Não se condena a pura memorização. O que se condena é não retornar ao conceito para fazer amadurecer a reflexão. O que é que mobilizou, o que é que estimulou o escritor, o doutrinador, o estudioso a sintetizar naquelas poucas palavras todo um campo de conhecimento. Não há conhecimento que abra mão, portanto, desse protocolo. Iniciar a matéria com a exposição básica de qual o conceito do seu ramo de estudo, qual o objeto do seu ramo de estudo, qual a finalidade de se estudar aquele assunto dentro de um determinado campo científico. E é a isso que vamos nos dedicar na aula de hoje. E vamos abrir o nosso encontro com uma colocação, me parece, bastante tranquila, ok? É uma aula em que você não precisa se preocupar, inclusive, devo antecipar, não precisa ficar tão estressado para efeito de concurso, porque raramente caem questões dessa parte introdutória. Mas isso não significa dizer que você possa abrir mão dessa aula, ok? Senão, eu não forneceria essa informação, desestimulando a assistência da primeira aula. Ela é absolutamente indispensável, porque é nela, repito, que nós vamos buscar, se tivermos essa capacidade, passar para vocês a própria inteligência do direito administrativo. E na medida em que vocês forem estudar licitações e contratos, atos administrativos, intervenção do Estado no domínio econômico e todos os demais temas, grandes temas do direito administrativo, vocês verão, todos eles prestam reverência, digamos assim, a essa parte introdutória da nossa matéria, porque é nela que se revela a inteligência e a importância da disciplina. Portanto, muita atenção, mas é uma aula que é muito mais para você realmente ouvir, fazer as suas anotações básicas, mas não precisa ficar muito estressado com relação ao tema que vamos trabalhar para efeito de concurso. É raramente utilizado em prova, ok? Entretanto, e aí está a importância, tudo que formos falar estará nas entrelinhas das formulações de prova. Vocês vão ver na medida em que amadurecerem os seus estudos em direito administrativo, ok? Vamos partir para a matéria, que é o que interessa, né? Nós estamos, então, iniciando o nosso curso de Direito Administrativo, e aqui eu aproveito o ensejo exatamente para salientar o seguinte: o direito, né, afinal de contas, é um campo do conhecimento que tem por objeto de trabalho, que tem como matéria-prima, poderia até dizer, a norma. A norma. O direito trabalha com norma. Tudo em direito se transforma em norma. Uma cláusula contratual de casamento, ainda que fale de um aspecto assim muito positivo, muito bacana, muito honroso, que é, por exemplo, a questão concernente à fidelidade, para o advogado, aquilo é uma norma, aquilo é uma cláusula de contrato. Se para o padre a fidelidade é uma questão de ordem religiosa, de dimensão teológica, e que, na sua eventual violação, comporta ali a noção de pecado, se para o psicólogo a violação dessa norma de fidelidade entre o casal aponta um desajuste entre o casal, de repente um despreparo de maturidade da parte de um ou da parte de outro, enfim, para o operador do direito, nomeadamente para o advogado, aquilo ali é uma violação de cláusula contratual.
Portanto, tudo aquilo que é mensurável juridicamente acaba se expressando sob a forma de norma. E o direito trabalha com diversos tipos de normas. Normas principiológicas, normas de conduta, que é a que fundamentalmente nós esperamos, normas de competência, enfim. Vamos apenas registrar essa introdução básica, né? O direito não trabalha apenas com normas de conduta, que é o que predomina na visão popular, né? Mas ele também trabalha com normas de estrutura, ok? Muito interessante para o direito administrativo. Trabalha com normas de competência, ok? Competência, quando se trata de distribuir a competência e definir a competência dos órgãos. Enfim, pessoal, em introdução ao direito, a gente aprende que as normas de direito não se limitam à percepção de condutas proibidas e condutas permitidas, tá joia? Existem diversos tipos de norma, mas uma coisa é fato: o direito é uma ciência que tem como base e percepção, tem como forma de enxergar o objeto que estuda a norma. Os olhinhos do direito são a norma. Melhor dizendo, enquanto para o matemático, né? Vamos usar essa linguagem. Enquanto para o matemático tudo se transforma em números, para nós em direito, a lente que nós usamos é aquela que nos permite enxergar o mundo como um conjunto de normas, ok? E como se fosse um raio-x, nessa lente jurídica só se apresentam ou só são enxergados os fatos sociais juridicamente relevantes. E qual o fato social juridicamente relevante que se traduz em normas de princípios, normas de conduta, normas de competência, normas de estrutura? Quais são os fatos socialmente relevantes e que interessam, em particular, ao direito administrativo? Bom, a própria palavra administrativo nos convida a uma noção de administração, concorda? De administração. Mas é necessário que nós, afinal de contas, não confundamos a percepção da administração enquanto atividade operativa, digamos assim, e os professores e os bacharéis, as pessoas formadas na faculdade de administração, me permitam o pecado de aqui reduzir nesta expressão tão simples, né, a ideia que quero passar, ok? Sei que devo estar cometendo aqui uma grande impropriedade para os estudiosos da faculdade de administração, mas não é disso que estamos cuidando, ok? Nós não estamos cuidando, no direito administrativo, da administração como pura atividade operativa. Não nos interessam, portanto, as normas técnicas de administração. Fundamentalmente porque essas normas técnicas de administração são desprovidas de conteúdo jurídico, ou seja, em princípio, delas não vão resultar relações jurídicas. De modo que ao direito, veja você, interessa toda e qualquer norma, sim, mas da qual derivem relações jurídicas. Relações nas quais encontremos aquelas figuras, né, de direitos, obrigações, deveres, prerrogativas, faculdades, justificativas para penalidades, imposições, enfim. Daí que as normas de direito dizem, né, aqueles filósofos do direito que seguem essa linha de pensamento. E ela, para nós aqui, é importante a despeito das eventuais críticas que existam. As normas de direito se destacam pela presença da chamada coercibilidade. As normas de direito se destacam pelo teor, pela característica, pela qualidade da coercibilidade. Ou seja, as normas de direito
são normas impositivas, sob pena de, não sendo observadas, estão colocando em risco a autoridade estatal e estão colocando em risco, na verdade, aquilo que foi produto do legislador, eleito pelo povo de forma legítima e democrática, e colocando-se em risco o sistema jurídico que se monta dentro desse perfil, na verdade está se colocando em risco a sobrevivência da própria sociedade. Por isso, muito se diz que o direito se apoia na sanção. O grande elemento justificador do direito é a legitimidade da imposição da sanção. Mas voltando ali ao nosso raciocínio, por isso mesmo, as normas técnicas de administração, puramente, não são as normas que nos interessam. Essas normas, que são, afinal de contas, super show, né? Extremamente importantes, honrosas, porque, afinal de contas, dignificam a sociedade com bons administradores, que propulsionam o desenvolvimento da sociedade civil e do Estado como um todo, geram riquezas por causa do talento e da capacidade dos administradores, nomeadamente dos administradores privados, que impulsionam e enriquecem o país. Portanto, parabéns a vocês que são formados em administração. Mas o fato é que não é dessas normas que se ocupa o direito. O direito se ocupa exatamente das normas que incidem sobre a administração e, em particular, sobre a administração pública, né? Aqui, inclusive, as normas técnicas operativas também são aproveitadas pela administração pública. Assim como predominantemente se dirigem à administração privada, isso não significa dizer que não interessem à administração pública. A administração pública pratica atos de pura técnica administrativa. Nem por isso são qualificados como atos administrativos, porque atos administrativos comportam uma noção jurídica que as normas de pura técnica administrativa, Taylor, Fayol, Ford, enfim, não é o nosso caso. Entretanto, jovens, o direito administrativo, quando pensa em administração, pensa no Estado gestor dos interesses públicos. Ora, afinal de contas, a Constituição estabelece lá no seu artigo 3º os princípios fundamentais, aliás, os objetivos fundamentais que cercam, que pautam, que orientam a existência do próprio Estado. Então, nós quando enxergamos a administração pública, aliás, a figura administração, pelos óculos do direito administrativo, no fundo, o que nós estamos enxergando é a figura do Estado-administração. Na verdade, estamos enxergando a figura do Estado hífen administração. Não a do Estado legislador, não a do Estado juiz, mas nos interessa a figura do Estado-administração. E porque esse Estado-administração existe sob a forma ou sob a estrutura de um aparelho estatal que cerca toda a figura da administração pública, acaba que o direito administrativo incide suas regras sobre essa figura do Estado-administração, impondo ali princípios a serem observados, direitos, deveres, normas de conduta, normas até técnicas, ok? Normas de competência, enfim. Então, o direito administrativo, quando se projeta sobre o Estado, enxerga nele a figura de uma máquina administrativa que opera a prestação de serviços públicos com o propósito, é óbvio, de satisfazer o interesse público, que, afinal de contas, viu no Estado, através da sua evolução, viu no Estado uma forma de organização social, ok? E que não necessariamente é a única. Existem, os antropólogos evidenciam isso com toda tranquilidade, existem outras formas de organização social. Nós até poderíamos falar na forma de organização social dos povos indígenas brasileiros. Necessariamente eles vivem com o perfil do nosso Estado? Claro que não.
com as normas, princípios e valores que cercam o nosso Estado? Evidentemente não. Com os procedimentos nos quais o nosso Estado se assenta? Claro que não. Mas acontece que a humanidade, especialmente na sua dimensão ocidental, né, que se baseou em modelos europeus, nós encontramos ali, e com raízes na história da Grécia Antiga, do direito romano, enfim, nós encontramos ali um modelo de organização social que deu no que vivemos hoje. Mas, quando a gente fala de Estado, essa é uma preocupação que devemos ter para discernir. É importante percebermos que, com os óculos do direito administrativo, repito, estamos enxergando o Estado, a administração. Porque o Estado, na verdade, é objeto, né, de normas, é alvo de estudo de vários campos do direito. Vejam, por exemplo, que pelo direito tributário, o Estado é chamado de erário, cofre público, não é? É chamado de tesouro até, eventualmente. Então, o direito tributário projeta suas regras de princípios, de condutas, competência, estrutura sobre o Estado também. Mas numa outra percepção, quando se colocam os óculos do direito tributário, eu enxergo, na verdade, o Estado é tributante, eu enxergo o erário público, os cofres públicos. Daí porque, no direito constitucional, a percepção de Estado é mais ampla. Até porque, ao direito constitucional, cabe exatamente constituir, fundar a existência jurídica do Estado. Mas quando o direito constitucional funda a existência jurídica do Estado, tem um propósito, tem uma razão de ser, que em apertada síntese a gente pode dizer, é na Constituição que encontramos os princípios e valores básicos consagrados democraticamente pela experiência histórica da nossa nação. E com base nesses princípios e valores, que, afinal de contas, são consagrados com algum objetivo, com alguma meta, é com base nesses princípios e valores que se estruturam todos os demais ramos do direito, inclusive o direito administrativo, motivo pelo qual é íntima a relação do direito administrativo com o direito constitucional, porque lá se estuda genuinamente o Estado em si mesmo, dimensionando a estrutura dos poderes políticos do Estado, suas competências, seus princípios, sua forma de composição, de organização, a definição dos direitos fundamentais da pessoa humana, os limites de atuação do Estado. Esse é o papel do direito constitucional, constituir o Estado. Mas o Estado existe para realizar alguma coisa. E é nessa que entra o direito administrativo. O direito administrativo entra para dar suporte ao direito constitucional. E até mesmo ao direito tributário, ao direito orçamentário, dar suporte para que existam regras, né, de princípio, condutas, valores, competência, estrutura, a fim de que o Estado possa realizar os seus objetivos. O Estado pelo direito não é um mero fenômeno sociológico, cultural e político. O Estado para o direito é uma pessoa jurídica, claro, não é pessoa física. E enquanto pessoa, detendo personalidade e que desfruta de um atributo que nenhum de nós desfruta, que é o da soberania. Exatamente para o quê? Viabilizar a vida em sociedade. O Estado, então, soberano, no fundo, com os óculos do direito, não é só titular de direitos e prerrogativas. É titular essencialmente de deveres. E aí, na medida em que o Estado tem que cumprir deveres fixados pela própria Constituição como objetivos, como metas, nós já vamos ver. Repito, entra o direito administrativo para dar suporte por meio de uma máquina administrativa que se incrusta no aparelho estatal,
Não importa se na estrutura do Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, não importa, o direito administrativo se incrusta no aparelho estatal para que ele possa ter condições operativas de realizar os seus mistérios, de realizar as suas missões, cada qual segundo a sua área de competência. O Legislativo, embora legisle, precisa de funcionários, precisa de orçamento, precisa de papel, caneta, precisa de infraestrutura administrativa. O Judiciário, para julgar, a mesma coisa. Nomeadamente o Poder Executivo. O Poder Executivo é o próprio laboratório do direito administrativo. Mas o direito administrativo não se esgota no Poder Executivo, porque a visão do direito administrativo se projeta de uma forma mais global no Estado administração, impondo regras coercitivas a todo o conjunto de entidades, órgãos e agentes públicos, que vamos estudar ao longo do nosso curso, inclusive nessa fase introdutória, ok? Disciplinando a conduta dessas entidades, órgãos e agentes que compõem, afinal de contas, todo o aparelho estatal. Por isso, pessoal, vamos conhecer, na verdade, a disposição contida no artigo 3º da Constituição Federal e que tanto inspira, não só ele, mas fundamentalmente ele, porque se encontra entre os princípios fundamentais consagrados pela Constituição, tanto inspira a existência do direito administrativo. Por quê? Porque é no artigo 3º que se encontram os objetivos fundamentais, consagrados como princípios. Vejam, diz o artigo 3º caput da Constituição Federal: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Afinal de contas, essa regra estabelece dever jurídico para o Estado. Isso aí não são regras idílicas, utópicas, sonhos, conjecturas, né? Na verdade, estas regras em direito possuem a eficácia, no mínimo, de municiar os cidadãos de instrumentos que venham a compelir o Estado, não é? Ao cumprimento desses deveres, que talvez nunca se materializem, é verdade, mas que não podem justificar o Estado estar omisso, apático, inerte, pela mera percepção de que jamais conseguirá realizar o que nós já vamos ver. Mas o que vamos ler no quadro agora, consagrado na Constituição, impelem o Estado a um compromisso de buscar exatamente fazer o quê? Vamos ver esses objetivos. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem distinção, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. É o direito administrativo, gente, eu diria, não é puxando a sardinha para o lado da nossa matéria. É o direito administrativo que tem o papel nobre e o papel mais importante de viabilizar, de gerar condições para que essas regras se tornem efetivamente concretas. É o direito administrativo que vai dar os instrumentos para o administrador e toda a máquina administrativa implementar esses objetivos. Realmente é o judiciário que vai nos dar as garantias por meio da sua participação corretiva e fiscalizatória. É até mesmo o Ministério Público, que, afinal de contas, na sua enorme missão, que não é só a de acusar criminosos, contribui maximamente com o aparelho administrativo estatal. E, por isso, precisa muito do direito administrativo. Mas, enquanto ciência jurídica,
é o direito administrativo, que busca gerar meios e condições de realmente construirmos uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem distinção de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Por isso eu diria aos senhores, esse é o fundamento constitucional, talvez, mais importante para justificar a existência do direito administrativo. Poderíamos invocar, como tradicionalmente se invoca, o conjunto dos artigos 37 a 41 da Constituição Federal, que, afinal de contas, trata de administração pública. Mas isso é tão óbvio que me parece mais inspirador, me parece mais densa a percepção de que, juridicamente, o Estado, como pessoa que é titular de personalidade, é titular, detentor de deveres, e que a sua soberania, a sua supremacia, antes de significar prerrogativas, capacidades, né? Enfim, significa dever, compromisso intimamente vinculados a esses objetivos consagrados no artigo 3º, localizados numa topografia importantíssima, num título que é o primeiro título da Constituição e que tem apenas 4 artigos e que poderíamos dizer estão ali as bases essenciais do nosso Estado. E está ali, não só no 37 a 41, mas nesse artigo 3º, a própria razão de ser da administração pública e de todo o direito administrativo. Ok? Passemos agora a conhecer alguns conceitos consagrados doutrinariamente e que, como todo conceito, é tendencioso a uma escola doutrinária e, por conta disso, limitado em uma série de aspectos, mas academicamente, doutrinariamente, importantíssimos para formarem os nossos primeiros degraus no conhecimento dessa grande ciência que é o direito administrativo. Diz, então, o nosso querido professor Celso Ribeiro Bastos, em seu livro Curso de Direito Administrativo, publicado pela editora Saraiva, e aí extraímos um pequeno trecho que diz assim na parte conceitual. Direito administrativo é o ramo do direito que regula predominantemente um dos poderes do Estado, qual seja o poder executivo. Isso significa dizer que já nesse conceito, o professor Celso Ribeiro Bastos está dando a dica de que o direito administrativo não se circunscreve ao poder executivo, mas encontra nele, né, o principal laboratório para o desenvolvimento das teses administrativas. Realmente, nesse conceito, a gente pode encontrar na palavra predominantemente, né, um diferencial de exclusivamente, muda completamente o contexto. E, com base nesse conceito mais simples, não tão preocupado com as escolas administrativistas que existem, o professor Celso Bastos, com toda a sua capacidade didática, está exatamente dando esse bizu. Olha, o direito administrativo, ele se plasma, digamos assim, no poder executivo predominantemente. Por quê? Porque é ali que está a ebulição dos fenômenos administrativos. Mas ele é projetado, no fundo, para todo o aparelho estatal, ok? O direito administrativo não se circunscreve ao poder executivo. Isso é extremamente importante que você fixe desde agora. Vamos conhecer um outro conceito. Agora baseado na famosíssima obra da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, né, que prestigia a editora Atlas com seus ensinamentos, num trabalho que, afinal de contas, já é base para muitas bancas em concurso. Inclusive, a professora Maria Silvia faz um apanhado rápido das escolas doutrinárias na parte conceitual e, ao final, ela apresenta um conceito próprio. É esse que está exibido aí na sua tela. E diz assim:
partindo para um conceito descritivo, que abrange a administração pública em sentido objetivo e subjetivo, definimos o direito administrativo como ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública, a atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens de que se utiliza para a consecução de seus fins de natureza política. Essa é a colocação da professora Maria Silvia Zanella de Pietro e que, na verdade, condensa, como disse, um estudo anteriormente feito por ela de algumas escolas que em direito administrativo vão prestigiar o ramo francês, o ramo inglês, e aí, enfim, não é o mérito do nosso estudo, mas que ela busca, a partir da inspiração anterior que faz pelo estudo, que desenvolve, consolidar ali no seu conceito. Diferentemente do Celso, a professora Maria Silvia, você vê, apresenta já um conceito mais abrangente, não vincula a sua expressão conceitual ao Poder Executivo, já trabalha com entidades, órgãos, agentes, com a atividade administrativa em si e com o toque de percebermos que toda a máquina administrativa está aí à disposição, instrumentalmente falando, né? À disposição do aparelho político do Estado. O Estado fixa as suas metas políticas e, a partir daí, se monta toda uma estrutura administrativa para a consecução dessas metas políticas, tão brilhantemente consagradas no nosso artigo 3º da Constituição. Mas, e o que diz o famosíssimo Eli Lopes Meireles, que não podemos deixar de prestigiar nunca, porque, afinal de contas, ainda é de grande influência nos concursos e, a despeito das críticas imponderadas, muitas das vezes, que fazem, não é na verdade, um grande, ou é o grande epicentro dos estudos e das novas gerações de grandes autores, né? Com uma capacidade didática ímpar, vocês vão ver. Olha o conceito que ele apresenta. Projeta na tela. Eli Lopes Meireles conceitua em sua obra conhecidíssima, Direito Administrativo Brasileiro, já com mais de 25 edições pela editora Malheiros, pelo menos atualmente, né, a essa gravação. Ele diz assim, que o conceito de direito administrativo brasileiro, para nós, sintetiza-se no conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas, tendentes a realizar, e eu peço a sua atenção a isso, a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Observe que quando ele coloca esses fins desejados pelo Estado, é aquilo que já vimos consagrados no artigo 3º. E, afinal de contas, esses fins estão a orientar toda a atividade da administração pública com uma percepção muito, muito definida. Olha o que ele diz. A realizar, ou seja, tornar real, né, concreta, direta e imediatamente as atividades públicas. Veja, concreta, direta e imediatamente. Vamos separar essas palavrinhas aqui no quadro, utilizando essa lição do professor Eli Lopes Meireles. Na parte conceitual, ele diz concreta, direta e imediatamente. Qual o propósito do professor Eli Lopes Meireles? É destacar essas palavras. É que, com base na palavra concreta, o professor Eli Lopes Meireles está tentando criar o discernimento da atividade própria da administração pública em relação à atividade legislativa estatal, ou seja,
O Estado administração tem uma atividade que não se confunde com a do Estado legislação ou do Estado legislador. O Estado administração atua no plano concreto por quê? Porque ele tem que atender às emergências administrativas concretas do cidadão, da coletividade, da sociedade. Enquanto o Estado legislador, ao elaborar as suas normas, as concebe em plano geral e abstrato. É fácil demonstrar isso. Veja, se cai uma barreira na sua cidade, é claro que o administrador público, nomeadamente o prefeito e por intermédio do secretário competente, tem que tomar as providências necessárias no plano concreto para resolver o problema, de modo a evidenciar que o Estado, naquele momento, está atuando num plano efetivo, concreto, por isso mesmo a palavra concreto, material. Já o legislador, veja, a lei penal está entre nós aqui agora? Claro que está. A lei penal está aqui entre nós agora. Não é? Ninguém está matando ninguém. Mas a lei penal está aqui entre nós. E por estar entre nós, aquela disposição do 121, matar alguém, aquela disposição de que copiar é crime, está aqui entre nós agora. Especialmente para você, que eventualmente pega o nosso trabalho e revende. Nós vamos atrás dos nossos direitos. E nós vamos atrás dos nossos direitos não no plano abstrato, vamos no plano concreto. Só que aí nós vamos nos valer do judiciário, ok? Mas em outras palavras, vamos voltar aqui ao que nos interessa, né? Enquanto o administrador atua no plano concreto, o legislador atua com normas gerais e abstratas. Normas que servem para todos, ok? E que concebem situações hipotéticas. Caso ocorra um caso concreto, uma situação concreta, em que haja o perfeito enquadramento do caso concreto com a hipótese legislativa ou com a hipótese prevista pelo legislador, a norma sai do plano abstrato e geral e se subsume, incide sobre o caso individual e concreto. Mas veja, a função do legislador ou do Estado legislação é trabalhar no plano abstrato, hipotético, enquanto da administração, conforme a gente viu, segundo as palavras do professor Eli Lopes Meireles, é atuar de forma concreta, uma atividade tendente a uma atuação concreta. Vamos falar um pouquinho da palavra direta. Por que direta? Porque agora o Estado administração age, digamos assim, em plano diferente do Estado juiz. Afinal de contas, qualquer controvérsia havida entre as pessoas, podem ser essas controvérsias dirimidas, resolvidas no plano particular. As pessoas podem chegar e devem chegar a um entendimento, evitando um desgaste, um atrito social, que afinal de contas perturba inclusive toda a tranquilidade da sociedade. Não é só as partes ali envolvidas, não. Mas, enfim, quando as pessoas não têm a grandeza, e às vezes não é um problema de grandeza, às vezes é um problema de complexidade mesmo. Então, quando por elas próprias não se consegue dirimir o conflito, a lide, chamaríamos, tem-se que então recorrer a uma solução que não é direta entre as partes, mas é indireta, porque recebe a intervenção do Poder Judiciário. E aí o juiz, ao reconhecer o direito a quem é devido, se substitui a ele, titulado direito, caso o titulado dever não cumpra. Porque a partir do momento que o juiz diz assim, olha, o credor é ele e o devedor é você, e se o devedor não honra com aquilo que é devido, aí passa a haver uma ofensa do devedor em relação ao Estado, porque está, na verdade, desobedecendo toda a atividade jurisdicional cristalizada e personificada
na função do juiz. Por isso, a administração pública não atua de forma indireta, como faz o judiciário. O judiciário é uma atuação indireta, por quê? Porque as partes podem diretamente resolver seus conflitos, seus problemas. Já a administração pública não. Ela resolve os nossos problemas de forma direta. Ela presta os serviços públicos de forma direta. Quando a gente encara o judiciário como prestador de serviço público, ele é um prestador de serviço público que atua de forma indireta diante do caso concreto. Já a administração pública atua, no caso concreto, de forma direta. E a palavrinha imediata, diz o professor Eli Lopes Meireles, que é exatamente para distinguir a percepção de que há uma atuação da administração, uma atuação efetiva, imediata, e que se distingue da ação social do Estado, que é uma ação mediata, né, digamos. O Estado, numa dimensão social, tem, afinal de contas, uma pretensão mediata. A satisfação do interesse público é uma constante. É isso que ele quer atingir. Entretanto, ele atinge por atividades tendentes a uma concretização imediata. Por isso, faço questão de resgatar o conceito. Olha só que conceito brilhante. O conceito de direito administrativo brasileiro, para nós, e aí ele está falando enquanto Eli Lopes Meireles, né, sintetiza-se no conjunto harmônico de princípios jurídicos, e quando ele diz isso, ele está, na verdade, invocando a noção de que existe um sistema normativo autônomo no direito, que não se confunde com os demais ramos e que justifica a existência do próprio direito administrativo, ok? Então, um conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas. Tudo isso tendente a realizar, portanto, a tornar concreto, direto e imediato os fins desejados pelo Estado e que nós já vimos estão baseados no artigo 3º da Constituição Federal. Com esses três conceitos, nós já temos aí, então, fixados, na verdade, não só o conceito, mas os objetivos e as finalidades do Estado. Qual é o objetivo do direito administrativo? Ou mesmo, qual é o objeto do direito administrativo? São as normas jurídicas incidentes sob a disciplina da atividade estatal. Então, o objeto do direito administrativo é a própria atividade estatal. E no conceito amplo de atividade estatal, nós estamos aí no bojo trazendo as entidades, órgãos e agentes que operam essa atividade estatal. Vamos colocar no quadro, então, que o objeto, trabalhamos muito o conceito até agora, mas já finalizando, o objeto do direito administrativo é exatamente o estudo das normas jurídicas que estabelecem os princípios, conceitos, valores, posturas na relação jurídica existente entre o Estado, a administração e o usuário, o cliente do serviço público, de tal modo a disciplinar quais são os direitos e deveres de cada qual, de maneira a que, no cumprimento dos seus deveres, o usuário possa também invocar direitos em face do Estado, que desfruta de direitos, mas é evidentemente também titular de deveres. Portanto, o objeto do direito administrativo é exatamente a norma jurídica que disciplina esta relação. E esta relação se cristaliza em torno de um bem que a todos nos interessa, que é a prestação de SP, serviços públicos. Esse é o objeto do direito administrativo, ok? E qual a finalidade do direito administrativo? É exatamente gerar as condições normativas necessárias
para que essa relação jurídica consiga implementar os objetivos desejados pela Constituição, que, em última análise, é o objetivo desejado por todos nós, que numa Constituição democrática temos naquele documento maior a nossa voz, né? Afinal de contas, lá o artigo 1º, parágrafo único, declara que todo o poder emana do povo. E ao se declarar isso, quando o artigo 3º, então, vem a dizer quais são os objetivos, esses objetivos cristalizam exatamente a vontade e o poder que o povo tem e deve dispor para efetivar essa sua vontade, esses seus sonhos, esses seus desejos. Então, qual é a finalidade do direito administrativo? É exatamente disciplinar a conduta, né, em torno daquele objeto. O objeto é a própria prestação de serviços públicos. E a finalidade é exatamente estabelecer regras, princípios, conceitos, valores que viabilizem a satisfação do interesse público. E isso é óbvio, porque qualquer administração, pública ou privada, tem uma missão fundamental: satisfazer o seu cliente. Só que aqui não se está cuidando de bem privado. Portanto, não se está cuidando de uma satisfação privada. Aqui se está cuidando do interesse público, do bem público. E a missão da administração pública, seja por intermédio de sua estrutura legislativa, executiva, judiciária, não importa, é exatamente atender o interesse público. Testemunhos que, lamentavelmente, a história recente do Brasil não vem demonstrando, pelo menos com grande clareza, para a população em geral. Haja vista os escândalos todos que a gente vem assistindo. E como nosso objetivo é que essa aula, né, não fique presa a um determinado tempo, não vou nem mencionar que escândalos são esses, porque eu tenho certeza que, se você estiver assistindo a esta fita daqui a 2, 3 anos dessa gravação, e na verdade dessa já regravação, ainda haverá tantos escândalos noticiados pelos jornais que essa fita não vai perder atualidade, nunca, no que tange a esses comentários finais. Muito obrigado pela sua assistência, muito obrigado por escolher o videocurso como método alternativo de estudo, e vai aqui a nossa palavra de segurança e certeza, viu? De que nós fazemos aqui um trabalho autêntico, sincero, carinhoso, dedicado, exatamente direcionado às suas necessidades enquanto concursando. Estamos realmente envolvidos com o seu projeto. E a grande vantagem que o videocurso busca oferecer é exatamente essa: a facilidade que você tem de estudar a hora que quiser, na sua casa, né, arrumando as suas condições, claro, para se concentrar e estudar, mas se liberar, talvez, um pouquinho daquele vício que mais parece terapia psicológica do que propriamente convicção de querer passar num concurso. As pessoas procuram os cursos presenciais, é claro que eles são importantes, mas muitas das vezes muito mais para fazer terapia do que para estudar. E no fundo, estudar, existem várias alternativas. Pelos cursos presenciais, que eu atuo em tantos aqui no Rio de Janeiro, em outros locais também, mas esse projeto de estudar por vídeo, você tenha total certeza, é tão, e ouso dizer, ou mais eficaz do que as aulas presenciais. Pela simples razão de que é você quem administra o tempo de estudo, você pode repetir as aulas quantas vezes quiser, sem o professor fazer cara feia e reclamar, se encher o saco, né? Sem às vezes até se expor, inibido, para saber se a pergunta que vai fazer é imprópria ou não, e na repetição da aula a ficha cai, é óbvio, né? E fundamentalmente, porque nós professores aqui não estamos presos a uma determinada carga horária estabelecida pelo dono do curso, digamos assim. Aqui você olha o nosso orçamento e vê o que é adequado ao seu edital. E a gente está aqui exatamente para te ajudar a escolher quais são as aulas adequadas ao seu edital.
Não compre simplesmente por comprar todo o videocurso não, tá? Porque você pode estar somando gorduras aí absolutamente desnecessárias ao sucesso do seu objetivo, né? Que é passar na sua prova específica, tá joia? Muito obrigado mais uma vez e nas aulas seguintes ainda estaremos trabalhando assuntos introdutórios. Hoje foi o toque de bola inicial e, como disse a vocês, absolutamente importante. Obrigado pela sua paciência nesses 55, 60 minutos de aula e tenha a certeza, é daqui que vai germinar todo um conhecimento indispensável para o sucesso na sua prova de Direito Administrativo. Até o próximo encontro. Tchau.